Olá, vamos dar início a mais um programa Saúde e Espiritualidade da nossa AME, Associação Médico Espírita do Pará, em parceria com o Jardim das Oliveiras. Hoje temos uma presença encantadora, uma presença ilustre, que é da nossa querida doutora Ivênia Prada, levando o tema a questão espiritual dos animais, tema de um dos seus livros. Doutora Ivênia é médica veterinária pela USP, São Paulo, onde galgou como docente e pesquisadora todos os degraus da carreira acadêmica, tendo recebido o título de professora titular e de professora emérita, membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, integrante da AME Brasil e AME Internacional, Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, atuando na divulgação do programa Ciência e Espiritualidade como palestrante, docente e escritora. Autora de diversos livros, como A Questão Espiritual dos Animais, como A Alma dos Animais, Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária. Esse eu tenho um autógrafo, uma dedicatória maravilhosa dela, não sei se ela vai lembrar. O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, um livro espetacular. E Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo. Esses são alguns dos livros escritos pela nossa querida Ivênia. Eu vou ver se ela já está aqui disponível. Vamos ver se a gente consegue puxar a doutora Ivênia para a live. Ela tem que entrar lá e ficar disponível para mim aqui. Vamos ver. Cadê a doutora Ivênia querida? Eu confesso aos senhores que é uma presença encantadora que a gente queria conversar já há algum tempo. Mas eu não estou ainda vendo a doutora Ivênia aqui para puxá-la. Vamos ver. Não estou vendo a doutora Ivênia aqui. Entrou. Vamos ver se eu consigo puxar a doutora Ivênia. Doutora Ivênia, é só ela conseguir solicitar a participação, mas eu acho que eu consigo lhe puxar aqui. Vamos ver aqui. A senhora tem que aceitar agora aí o convite. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Agora sim. Ah, viu? Deu certo. Nossa, a senhora tá de última geração, hein, querida? Um Pois espetáculo. tá, assim tá bom, né? Tá ótimo. Antes da senhora falar suas primeiras palavras, eu Sei. queria só falar para a turma aqui que está nos acompanhando que eu vou desligar os comentários e deixar a interrogaçãozinha para as perguntas. Então, Sei. quem quiser fazer pergunta, por favor, e deve fazer, que a gente vai abrir para os comentários no final, mas deve clicar na interrogação que tem aí na base do vídeo e escrever, lembrando que tem um número, uma quantidade de caracteres. A pessoa escreve e ao final da exposição, do nosso bate-papo, eu vou abrir para as perguntas com a nossa querida doutora Ivênia. Obrigada. Vamos falar, querida, hoje de um tema que foi título de um de seus livros, né? De um de seus vários livros. Esse eu não tenho a dedicatória, eu tenho um outro com uma dedicatória bonita aqui. Sei. Quem sabe um dia eu recebo um desses também com dedicatória, mas esse livro eu conheço, já li, é espetacular. E eu queria saber da senhora, como é que a senhora está, como é que está essa quarentena aí. Então, Fábio, tá tudo bem, graças a Deus, né? Obrigada pela oportunidade, porque outro dia ainda comentei com um amigo, a gente está em prisão domiciliar, felizmente sem tornozeleira, né? É verdade. Mas a gente tendo essas oportunidades de contato e de tarefa, isso é muito bom, né? É verdade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Que bom, querida. E sobre o nosso tema de hoje? Então,
esse tema, a questão espiritual dos animais, eu venho estudando há muitos anos, né, Fábio? Porque desde que eu comecei a fazer veterinária, eu me assustei ao ver como os animais sofrem, como os animais são maltratados, como eles têm todo tipo de afecção, né? Eles têm infecções, eles têm tumores de vários tipos de câncer, eles têm epilepsia, eles têm parto distóxico, eles sofrem traumatismos. Toda a E gama de problemas que nós temos, né? toda a gama. E eu sou de família espírita, eu já sabia que para os animais não há expiação, como está muito bem explicado no livro dos Espíritos, né? Então eu comecei a me perguntar, mas por que os animais sofrem? E comecei a fazer uma varredura da obra espírita para encontrar essa resposta, né? Mas fui encontrando muitos outros assuntos e fui avolumando os meus encontros, então acabou por ter um material compatível com a edição do livro, né? A questão espiritual dos animais. Então a história do livro é mais ou menos essa. A primeira edição, Fábio, foi em 1998. Aham. Portanto, agora em 2018, nós já fez 20 anos. E a Folha Espírita Editora me chamou e disse, olha, Vênia, você não quer fazer uma edição comemorativa? Eu falei, quero, quero. Inclusive, eu tinha mais assunto, né? Então, eu Aham. fiz uma edição revisada e aumentada, melhorada, com novos capítulos, inclusive. E a capa ficou super bonita, né? Eu não tenho aqui para mostrar, mas a capa da sua Ficou, nova edição ficou, está um ficou. espetáculo. Eu devo ter aqui por perto, peraí que eu já pego e te mostro. Mostrar Eu para a tenho turma já saber como é que ficou e comprar também, né? Porque vale a pena. Esse livro é aqui, ó. muito legal. Então, É, esse é o esse livro. aí. É, Esse exatamente. está muito claro, Não, aí tá aí legal, legal. a questão espiritual dos animais, né? E essa nova versão também começa com a questão da alma, né? Se os animais têm alma, que é o primeiro capítulo, Então, né? aqui, eu tenho vários capítulos, né? Uhum, Inclusive, eu começo falando isso que você disse, se os animais têm alma, que é a primeira pergunta que se faz, né? E depois eu falo do papel do cérebro como órgão de transmissão da mente, como no ser humano. Depois eu falo do sofrimento, encarne e desencarne, mediunidade, a questão das emoções dos animais, a assistência espiritual, comer ou não comer carne. Então tem uma porção de coisas aí, né? Então a gente vai aos poucos e vai. Esse assunto é interminável, né, Fábio? Então a gente, interminável. Falar ele 30 minutos sobre ele é quase que impossível, né, querida? desde que eu comecei a estudar isso, já apareceu tanta coisa nova, né? Tanta coisa. Hoje em dia existem estudos feitos no cérebro de cães em ressonância magnética funcional, Uhum. marcando áreas, né? E demonstrando que os animais têm uma porção de áreas de entendimento da linguagem, de associação de ideias, de interpretação do que está acontecendo. Eles têm lobo frontal com área pré-frontal. Não é tão desenvolvida quanto no ser humano, mas eles têm uma área pré-frontal bem considerável, né? Então, André são. Luiz comentava que existe uma estrutura de pensamento fragmentária, né? Os Então, animais. ele Ou seja, fala em existe evolução. pensamento, né? Ele fala em mecanismos da mediunidade que a angelitude transmite o seu pensamento em raios ultra super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, os animais em ondas fragmentárias. Mas não, depois, a gente lendo os outros capítulos, ele fala, acho que no capítulo 10 no homem infraprimitivo. Nem é primitivo, Fábio, infraprimitivo. Então, é aquele homem que está saindo da animalidade, né? Nas primeiras encarnações, em que ele Uhum. estava se tornando humano. Ele fala que esse homem também tem o pensamento fragmentário. E Ah, depois, com perfeito. a conquista da postura ereta, com a conquista da linguagem articulada, que já é dirigida pelo seu pensamento, mas que também é uma coisa ainda primitiva. Mas à medida que ele vai conseguindo articular a palavra e se comunicando, ele vai conseguindo passar o pensamento de fragmentário para o pensamento contínuo. Contínuo. E aí dá uma explosão cognitiva nele, né? Porque aí ele consegue não só se comunicar, mas ele consegue, por exemplo, já com a mente dele mais expandida, ele consegue, durante o sono do corpo físico, se desprender melhor e assim receber a orientação e os ensinamentos
dos espíritos amigos, inaugurando a postura moral dele, né? Isso é muito bonito. Seria aí a transição do princípio espiritual para o espírito Para o individualizado? espírito. Até, Fábio, eu costumo fazer uma provocação, inclusive eu estou escrevendo um capítulo agora num livro lá da Mi Brasil, e o Durgante me deu um capítulo que é Evolução Ontológica. Então eu vou falando, eu faço um pouco esse repasse que eu acabei de contar para você, e depois eu digo então da evolução desse homem infraprimitivo até cair no sapiens, né? Então, eu digo, quando a gente for referir a natureza espiritual desse ser infraprimitivo, será adequado a gente dizer que ele tem princípio inteligente ou espírito, né? Porque é uma transição mesmo. Sim. Então, Fábio, esse estudo dos animais, ele me permitiu fazer essa análise de que não existe um muro intransponível entre os animais e os seres humanos, nem do ponto de vista filogenético, da evolução das espécies, nem do ponto de vista espiritual, né? Nem do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, nem do ponto de vista da linguagem, que ela foi, então, sendo... Tudo é uma conquista, tudo é um processo, e a conquista é que vai dando velocidade maior ou menor a esse processo, né? Isso é muito bonito. E a aquisição, a ideia de que, a apropriação da ideia de que os animais têm alma, têm um princípio espiritual, um princípio inteligente, nos coloca como espíritas ou como simpatizantes da causa, ou dos animais, etc., numa posição de relevância no que diz respeito à proteção e ao respeito, né, às criaturas. Exato, exatamente. Olha, eu fico admirada, Fábio, do pioneirismo da doutrina espírita em falar que os animais são seres inteligentes, em falar que a inteligência é atributo do espírito, né? Por exemplo, na questão 597 do Livro dos Espíritos, a Kardec faz a seguinte pergunta: pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha, Kardec, ele não está perguntando se os animais têm inteligência. Ele está dizendo, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta é positiva, né? Sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então, é a questão 597 do Livro dos Espíritos, né? Então, isso é muito bonito mesmo. E na questão 24, não só na 597 está respondida de maneira muito direta essa pergunta, como a gente voltando no início do livro, na questão 24, existe a informação de que a inteligência é atributo do espírito, não da matéria, né? Por isso que a gente, Fábio, que é espiritualista, espírita, a gente acaba se admirando de como é forte dentro da neurociência a corrente materialista, ou monista, que fala que tudo isso, né, inteligência, memória, vontade, são epifenômenos cerebrais. Tudo é um produto do metabolismo do cérebro, né? E você veja, há mais de 160 anos, a doutrina espírita já pioneiramente vem explicando que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. E, doutora, a gente poderia, uma pergunta que já me foi feita e é uma reflexão interessante, já que os animais não estariam imersos como nós na lei de causa e efeito, ou seja, não há um comprometimento kármico para o sofrimento deles, e eles estão num processo evolutivo e de aprendizado, tal qual a gente, mas em outro estágio, de que forma a gente, como ser humano, pode, se é possível ou não, impedir o avanço ou retardar o avanço dos animais de uma forma geral? Então, Fábio, eu acho que tem que haver uma conscientização, e a minha proposta de fazer live, de divulgar, escrever livro, é conscientizar as pessoas, de modo geral, sobre a verdadeira natureza dos animais, né? Porque, né, pela doutrina espírita, a gente sabe que são seres espirituais de evolução, que têm inteligência, têm memória e tal. E pela ciência, especialmente depois da década de 1960,
nós temos trabalhos assim magníficos, mostrando que os animais são seres sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade, e nesse pacote de sensibilidade vem outros atributos juntos, porque ninguém é sensível, não é inteligente, ninguém é inteligente, não tem memória, não é? Então, quando você inaugura a ciência, é um pacote que vem com tudo, vem com inteligência, memória, associação de ideias, tudo, né? Então, hoje a gente tem um conhecimento muito grande já da verdadeira natureza dos animais. Então, a gente sabendo que eles são seres espirituais de evolução, são seres sencientes, nós temos o direito de dispor deles como a humanidade ainda faz, né, de maneira arbitrária, na criação industrial de animais para o abate, na utilização de animais em espetáculos de diversão, tourada, vaquejada, rodeio, animais em circo. São coisas deprimentes, né? E até a utilização de animais em pesquisa. Então, eu acho que nós temos que rever o nosso comportamento em relação aos animais, né? A todos os animais. Porque, de modo geral, os pets, os animais que convivem conosco na nossa casa, eles são super bem tratados, eles vão para o veterinário, tomam vacina, né? E os outros animais? Porque, às vezes, a mesma pessoa que tem um pet se dedica carinhosamente a ele, depois vai num espetáculo de diversão, de rodeio, ou de vaquejada, ou de rinha de galo, né? Ou se alimenta indiscriminadamente da carne dos animais, sem ter algum critério. Então, eu acho que isso tudo vai aos poucos, dependendo da conscientização de cada pessoa, né? Para que a gente vá mudar o nosso comportamento em relação a ele. E eu já acompanhei algumas falas suas sobre, falando um pouco, eu vou já voltar para essa questão alimentar, que eu acho importante, e ambiental, que é importantíssima também. É. Mas uma fala sua que eu acho muito interessante, que me fez refletir muito, é a respeito da humanização, né, dos pets, né? Que hoje se tem mais pets dentro de casa do que crianças, né? Então, e de forma talvez patológica, do ponto de vista psicológico humano, se humaniza essas criaturas que não É. são humanas ainda, né? Não. E qual é a sua posição? A sua fala é muito interessante sobre isso. Olha, eu sou muito preocupada com isso, Fábio, porque eu estou vendo cada vez mais que os animais que, às vezes, não é sempre, tem muita gente que tem critério e tudo, mas também tem muita gente que perdeu o rumo, né, como a gente diz. Por quê? Faz dos seus animais, dos seus pets, ou brinquedinho, ou então boneco, né, ou então simulacro de bebê. Porque você vai aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, tem pessoas passeando de carrinho de bebê, que é um carrinho não é de bebê. Ele é fabricado especificamente para cães de pequeno porte, cães de médio porte, para gato, é carrinho específico. Em vez de deixar o cachorro andar, não, põe o cachorro dentro do carrinho, põe um véuzinho, uma coisa, põe óculos escuros no cachorro e fica passeando. Ou então, a gente já viu assim, cachorro passeando na guia, na coleira, mas com 4 sapatinhos, tipo tênis, fabricados para os cães. Óculos escuros, bonezinho, mochilinho nas costas, né? Então, é uma humanização. Aqui em São Paulo, eu tive uma colega veterinária, a doutora Ranelore Fux. Eu tenho muito prazer em citar o nome dela, porque ela foi pioneira nesse trabalho de preparar animais e levar em hospitais de crianças ou de idosos para... Ela falava que esses animais não são terapeutas. Eles vão lá durante 20 minutos, meia hora, para desfocar o paciente daquele foco na dor, no sofrimento. De repente, desfoca e dá um refrigério para a criatura, né? Então, ela dizia assim, em relação à humanização. E ela fez psicologia, porque ela começou a perceber, Fábio, que às vezes chegava um animal no consultório dela como veterinária e ela percebia que tinha afecções, às vezes de natureza mental, distúrbios, que ela percebia também no tutor, até de natureza sexual. Então, ela fez a faculdade de psicologia, ela tinha 2 consultórios, o consultório de veterinário e o consultório de psicologia. Aí ela consultava o cachorro no consultório de veterinária e o tutor.
porque ela percebia que tinha esse trânsito Uhum. né, de distúrbio de um para o outro. Então, ela dizia assim, que quando a pessoa traz para... Ela tem dificuldade de relacionamento com outro ser humano, e ela traz um animal para casa para tapar esse buraco que ela tem no seu psiquismo, na sua emotividade, isso é uma falácia, um engano, porque jamais você vai conseguir tapar um buraco de uma coisa com outra. Né? Então, ela dizia Replicar a que emotividade humana com o animal, isso é impossível, né? é. E você citou uma coisa que é verdadeira. Pelo IBGE, existem mais cães dentro das casas brasileiras do que crianças. Então, o Fábio está vendo alguma coisa errada, porque tudo bem que se tem os animais, que tem os pets, né? Mas aí põe o pet dentro de casa e faz de conta que ele é o seu bebê. Tanto que as pessoas dizem, o meu filhinho, eu canso de receber e-mail aqui, Irvênia, eu preciso te falar porque o meu filhinho, a minha filhinha. E tem veterinário, eu já ouvi dizer, que ele leva o cachorro lá para dentro para um procedimento cirúrgico, ambulatorial. Aí ele chega na porta, ou a enfermeira, o veterinário, chega na porta e fala, quem é a mamãe do Lorde? Aí vai lá, sabe? Então está havendo uma distorção, É. inclusive no tratamento, até pelos próprios profissionais. Agora, esse mercado do pet, ele é tão expandido que ele é um dos principais, na lista como é que chama aquilo, de produto interno bruto, né? Aham. É um dos primeiros. A indústria de pet no Brasil ela é fantástica. Ela move um setor comercial muito grande, né? Gigantesco no mundo, né? Por conta de suprir esse distúrbio emocional das pessoas. Né? É, e quando você humaniza, né, doutora, você não É, deixa o animal viver não, a experiência dele, né, de andar com a tudo, patinha no gramado e ao invés de estar no carrinho com óculos escuro, quer dizer, olha, você perde você tem razão. Desde 1965, na Inglaterra, e uma mulher, vendo como os animais de fazenda eram tratados, ela começou a levantar na comunidade essa questão, e depois até o próprio meio judiciário acabou transformando isso em lei e tal. Né? Então, a partir daí, foi criado o princípio das 5 liberdades. Então, assim, é básico para todos os animais, começou com animais de fazenda. Então, assim, os animais têm que ficar livres de fome, livres de sede, livres de desconforto, livres de doenças, e uma delas ele deve ter liberdade para exercer o seu comportamento normal da espécie. Quando você humaniza, você já está agredindo um princípio básico das 5 liberdades, que é não permitir que o animal exerça o repertório de comportamento que é próprio da sua espécie. Né? perfeito. Isso depois foi evoluindo. Hoje, depois vieram as 5 necessidades, os 5 domínios. Então, hoje tem uma coisa mais elaborada do que simplesmente essa coisa básica. Né? Mas, de modo geral, se agride já pelo menos um dos itens do primeiro princípio lá que alicerçou a criação desse ramo da ciência, que é o chamado bem-estar animal, né? Que vem desde meados da década de 60, que é não deixar o animal cumprir o repertório básico do comportamento da espécie. Querida, indo para outra seara, que também está Sim, no seu livro, que é da mediunidade. Muitas pessoas têm essa dúvida, percebem os seus animais tendo talvez percepções extrafísicas, e fica essa questão: existe, tem algum estudo, tem algum direcionamento de reflexão para a possibilidade de mediunidade nos animais? olha, Kardec já se ocupava disso, né? Já se preocupava com isso, Fábio, tanto que no livro dos médios, o capítulo 22 se chama Da Mediunidade dos Animais. Né? Porque começou a se discutir esse assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando alguém levou lá essa questão. Começou com aquele senhor que vai com aquele carrinho com o papagaio, que tira aquelas cartas, aqueles cartões escritinhos as coisas, né?
Então, alguém levou lá para dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas essa questão. Escuta, os animais, às vezes, eles acertam. Então, a pessoa dizia, nossa, a pessoa acertou, porque eu estou mesmo magoada, que o meu namorado foi embora, sei lá, essas coisas, né? Então, Kardec começou, porque Kardec levava tudo a sério. E ele começou a fazer esse estudo. Bom, lá manifestou-se um espírito Erasto, que tem outras comunicações, né? Ele dá uma comunicação longa sobre isso. Então, ele começa dizendo assim, pode consultar, Livro dos Médiuns, capítulo 22. É sabido que os animais veem, ouvem e sentem a influência dos espíritos. E ele exemplifica com o caso bíblico da mula de Balaão. Então, ele diz que o anjo, com a espada flamejante, mostrou-se primeiro à montaria, à mula, e depois ao próprio Balaão, né? E a mula se assustou, então tem toda uma história. Ora, bom, então, há de se perguntar se isso representa mediunidade, né? Mas a gente vai indo, Fábio, e no capítulo que eu falo sobre isso, no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu lembro um comentário que Kardec faz em Obras Póstumas. Ele fala assim, que, aliás, foi muito oportuno isso, porque ele diz assim, que será que seria adequado se considerar, por exemplo, a vidência, a audiência, a sensibilidade dos chamados médiuns impressionáveis como mediunidade? Por quê? Diz ele. Porque quem vê, vê por si mesmo, sem necessitar do concurso de um outro espírito. Quem ouve, idem, e aqueles que sentem a influência dos espíritos também. Então, na realidade, esse caso dos animais que veem espíritos, ouvem espíritos e percebem a presença de espíritos, seria um fenômeno anímico, né? Mais do que mediúnico, seria um fenômeno anímico. Agora, em algumas traduções do Livro dos Médiuns, a coisa se complica, Fábio, porque está escrito assim, médium é todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Olha, então os animais são médios. Agora, tem a tradução de Herculano Pires, ela é fiel ao texto francês original, porque ele diz, médium é toda pessoa que sente qualquer grau a influência dos espíritos. Mesmo assim, só sentir a presença dos espíritos, isso é um fenômeno anímico, não é mediúnico, né? Então, depois, a Kardec vem falando da mediunidade, do chamado, da mediunidade ativa, né, do mediunato e da mediunidade passiva, então tem toda uma coisa. Mas em obras póstumas, então, quando Kardec fala isso, a gente fica alertado para essas coisas, né? Depois eu procurei também no Livro dos Médiuns, quando ele fala dos tipos de mediunidade, ele volta ao assunto falando que os médiuns de cura, aqueles que têm grande capacidade de doação de ectoplasma, também seria o caso de um fenômeno anímico e não mediúnico. E no Livro dos Médiuns, no meu livro, eu cito esse caso, que eu acho que elucida bem. Então, Kardec cita o caso de um moço, até de inteligência bem reduzida, que ele tem o hábito de entrar em transe e emitir receitas médicas. Bom, um certo dia, então o desdobramento sonambúlico, né? Então, um certo dia, algumas pessoas vieram para receber alguma receita e ele estava com a caneta na mão e tudo e não vinha receita nenhuma. Então as pessoas perguntaram, mas cadê a minha receita? Aí ele disse assim, uma determinada hora, hoje não é possível porque o doutor não está aqui. Então você veja, Fábio, quando esse indivíduo estava em desdobramento sonambúlico e através desse estado de desprendimento, ele recebia a orientação de um médico que emitia respeito por intermédio dele, então era um fenômeno mediúnico. Mas quando ele estava só desdobrado e ele descrevia o fenômeno espiritual, era um fenômeno anímico, né? Sim. Então eu acho que o caso dos animais, ele cai de modo geral nessa coisa da gente interpretar como fenômeno anímico, né? Como fenômeno de percepção, né? Eu fico em dúvida no caso da mediunidade de efeitos físicos, porque talvez, quem sabe os animais ou as plantas poderiam
emitir fluido vital que os espíritos superiores pudessem aproveitar de alguma forma para fenômeno mediúnico, né? Por quê? Eu fiquei encafifada com isso, Fábio, porque no livro Entre a Terra e o Céu, então, Entre a Terra e o Céu, não me lembro quem é o mentor. Bom, eu só sei que, em uma determinada hora, o mentor de André Luiz fala que, durante o sono do corpo físico, os espíritos benfeitores retiram o perispírito e levam à beira do mar para receberem uma verdadeira transfusão fluídica de fluido vital. Ora, o que tem no mar? No mar tem animais, né? No mar tem animais. E ele fala que, assim como o mar, também as matas e as florestas, né? são um reservatório de fluidos benéficos. Então, quer dizer, esses fluidos, o fluido vital das plantas, nas matas e dos animais no mar, né? Os espíritos têm como manipular, vamos usar esse termo entre aspas, esses fluidos para aproveitamento do ser humano ou de outros animais, não sei, né? Você Então, sabe que eu tive uma experiência recente até. Fomos aplicar um passe numa pessoa e tinha um cachorrinho muito agitado, latindo muito, muito nervoso. E eu não sou médium, não tenho mediunidade nenhuma, sou uma porta, tenho mediunidade passiva e olhe lá. eu falo que assim eu também sou cega, surda e muda. E muda. E durante o passe, a médium que estava presente, ela observou a chegada de uma entidade amiga, né, para ajudar o passe. E no momento que essa entidade entrou no quarto, o cachorro imediatamente parou de latir Deve ter e percebido. dormiu. Não, ele parou de latir e quase que entrou em sono instantâneo. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Então, quer dizer, é uma percepção e uma influência direta, né? Vai fazer direto. Aqui em casa, quando eu tinha animais, eles participavam, ficavam quietinhos, e eu punha os copinhos de coisa com água, né? Eles bebiam depois, como a gente bebia também, eles também bebiam, né? E ficavam quietinhos. O Chico tem histórias maravilhosas, né, com animais, né? É verdade. Histórias maravilhosas. A respeito antes de eu abrir para a pergunta, que acabou que a gente foi levando um bate-papo, mas eu acho que está tão gostoso que vamos continuando. Assim, A respeito já uma parte mais séria, que envolve a alimentação e a parte ambiental, na questão ambiental, pouca gente entende o impacto, né, que as nossas culturas, especialmente ligadas à carne, especialmente à carne vermelha, elas causam para o meio ambiente. Sem falar ainda na questão de alimentar nossa em si, mas quais são esses impactos? Só para pontuar, especialmente para aqueles que não têm essa vivência ou esse estudo. Né? olha, eu tenho dito assim, olha, que comer ou não comer carne é uma decisão pessoal, né, Fábio? Isso é uma... Eu falo, cada um sabe o seu momento, se quer ou se não quer. Eu tenho um amigo que fala, Vênia, eu assino embaixo do que você está falando, mas eu adoro comer carne e não é agora que eu vou deixar. Eu falei, tudo bem, é sua opção, né? Cada um é responsável pelas suas opções. Bom, mas então, Fábio, é assim. Eu falo que, olha, quem quiser continuar a comer carne, é uma opção sua agora. Vai ter que fazer um esforço para parar de comer boi, porque os bois estão devastando o planeta. É uma coisa, assim, do ponto de vista ecológico, inadmissível. Por dados do Embrapa, eu tenho uma filha que é agrônoma, e ela me passou uma porção de dados que eu tenho por aí. Então, é assim, pela Embrapa, o Brasil tem, sei lá, acho que é tipo 290 milhões de hectares de pastagens, das quais 90% são pastagens plantadas. Aí eu liguei para minha filha, para a Laura, falei, Laura, o que são pastagens plantadas? Essa é a mamãe. É pastagem que, para você fazer o pasto, você derrubou ou mata, ou floresta, ou cerrado, você derrubou a planta nativa. Né? Então, você veja bem, Fábio,
o tanto que existe de pasto no Brasil, porque assim, no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas e 220 milhões de bois. Agora, cada pessoa pesa em média 70 quilos, cada boi pesa 400, 450 quilos. Então, o que se planta de grãos, de soja, de milho e outros, é assim, 80% para alimentar boi, porco e frango, para depois a gente comer os bois. Então, está havendo é um processo de devastação, não só do Brasil, mas do planeta, de todos os países que criam boi, né? Quando, na realidade, na questão alimentar, a minha filha, que é agrônoma, disse, mamãe, se você plantar no mesmo, é 1,5 hectare a média brasileira de boi no pasto, se 1,5 hectare você plantar qualquer coisa, feijão, soja, milho, ela vai te dar uma conversão alimentar melhor do que te dá o boi. Então, do ponto de vista econômico, não existe razão para você criar boi. Do ponto de vista ecológico, é um desastre. E a WWF, que é uma das grandes organizações mundiais que trabalham com preservação do meio ambiente, ela está dizendo que a pegada ecológica do ser humano já passou, desde a década de 70, já passou do limite. Então, nós estamos com uma pegada... A pegada ecológica é um índice de avaliação de como o ser humano usa os recursos naturais e que impacto negativo isso tem na possibilidade dos recursos naturais recomporem o seu estoque. E também lidar com os detritos da utilização dos recursos naturais, né? Então, até a década de 70, segundo a WWF, existia um balanço. A partir daí, começou a haver um desbalanço e nós hoje, Fábio, nós estamos com um modo de vida que a gente precisaria de 1,5 planeta de recursos naturais, só que a gente tem só um planeta para viver, né? Então, o planeta não consegue mais repor, na mesma medida em que nós utilizamos os recursos naturais, as suas fontes, né? Então, a criação de boi é um dos principais fatores da pegada negativa, da pegada ecológica negativa, né? Então, eu acho que daqui para frente, todo mundo tem que fazer o esforço para parar de comer boi, colhe os outros bichos que quiser, especialmente os menores e, se possível, que possa ser criada na área vertical, porque criar boi em pasto não dá mais. O planeta não tem mais condições de criar boi, né? E o mais impressionante é que são tantas plantações destinadas a essa indústria e a gente vê muita fome, muita gente morrendo de fome no mundo ainda, né? Que é um contrassenso absurdo, né? Sim, o ano passado eu fiz palestra no Mato Grosso do Sul, em 3 cidades da região de Dourados. Que distavam? Dourados, outra cidade, cada uma distava da outra uns 100, 120 quilômetros. Então, eu fiz um triângulo, né? Saí daqui, fui aqui, voltei e voltei aqui. Fábio, eu não vi 1 metro quadrado de cerrado. Era só milho, 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 soja, soja, milho, milho. Era bonito de ver, né? Mas, olha, eu falei, cadê o cerrado que estava aqui? Então, são plantações... para alimentar. Ou plantações que são monoculturas ou pastagens devastadoras da vegetação natural, né? Pois é, aí você falou na nossa alimentação, né, Rivena? Existe muita dificuldade na compreensão, em parte, daqueles que são a maioria que se alimentam de carne, mas a compreensão, primeiro, do nível de saúde, o quanto a alimentação vegetariana é interessante no ponto de vista de saúde. Eu vi recentemente uma pesquisa que demorou 40 anos, foi 40 anos de avaliação de uma equipe cardiológica de Harvard, mostrando benefícios significativos em comparação, uma pesquisa séria, em comparação com diversos tipos de alimentação. E aí você tem padrões aí de cardiovasculares, de câncer, etc. Do ponto de vista filosófico ou espiritual, muitas pessoas têm a vontade, mas têm a dificuldade pelos nossos atavismos, né? pelos nossos hábitos. E eu me coloco como uma delas. Eu consigo hoje fazer alguns dias vegetarianos durante a semana, mas é muito difícil para mim
a substituição total. substituição completa e não sei se consigo nessa encarnação, mas eu percebo que esse movimento, especialmente dentro daqueles que adotam uma filosofia espiritualista, é um movimento de tentativa, pelo menos, ou de vontade. E aí, o que você falaria para essas pessoas que têm dificuldade ou que já tentaram e não conseguiram? Existe um passo a passo? Existe alguma ideia nesse sentido, Ivan? Olha, o próprio Emmanuel e também o irmão X, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo, no item Treino para a Morte, eles dizem assim, olha, que é desejável que a gente faça opção pela dieta vegetariana, mas isso é uma decisão pessoal e o indivíduo que tiver essa vontade, que já tiver essa consciência, falar, puxa vida, eu quero, mas ele tem uma dificuldade, então ele vai paulatinamente, dia por dia, aliviando. Então, existe um movimento mundial de segunda-feira sem proteína animal, né? Sem Sem carne. carne. Você fala, tá bom, segunda-feira eu vou comer. Aí depois você põe mais um dia, ou então numa refeição, vai indo paulatinamente aos poucos. Porque Emmanuel diz, olha, até o nosso perispírito, ele tem impregnações de vibrações da alimentação carnívora. Porque durante todo aquele processo do homem primitivo até o sapiens, o salto evolutivo que deu do Homo habilis para o Homo erectus foi através, quando ele conseguiu fazer o manejo utilitarista do fogo, ele trouxe o fogo para dentro da caverna para se aquecer e trazia as carnes que ele caçava, punha ele perto, e aquilo foi assando automaticamente, sem que ele se desse conta. E ao ingerir a carne assada, ela tinha uma digestão melhor do que a carne crua. Então, ele teve um salto evolutivo do ponto de vista orgânico. Né? Então, nós estamos milenarmente acostumados com a alimentação carnívora. E o próprio Rudolf Steiner, ele fala que a gente precisa estar preparado espiritualmente e ter identificar o momento em que isso seja adequado. Porque se você se precipitar, o seu próprio corpo vai sofrer. Ele Tem não que está ser algo preparado. natural, né, Ivan? Não está preparado, tem que ser uma coisa natural. Né? Tanto que eu sempre digo para as pessoas, olha, espera o seu momento, vai fazendo um esforço, vai aos poucos, então você deixa a carne vermelha, vai coisa, deixa um dia da semana, vai paulatinamente, né? Para que as coisas possam evoluir. Então, é uma coisa, essa decisão é pessoal e transferir. Querida, temos várias perguntas aqui, tá? Quando eu disse que eu ia conversar com você hoje, Ah, tá bom. é, várias pessoas mandaram e-mail para mim, Sei. inbox para mim, pedindo, falando que gostavam muito de você, que estavam muito felizes e queriam fazer perguntas. De fato, tem várias perguntas aqui. Só acho que a gente não vai ter tempo hábil para fazê-las, a não ser que a gente abra uma nova, É. uma nova live só para responder 15, 20 minutos. Vamos tentar ver. Bom, Mas, temos Fábio, aqui esse ah, formato que a gente está usando é muito dinâmico. é, Porque o papo é. vai Sim, desenvolvendo naturalmente, as pessoas vão entrando perguntando o que quiserem, fica muito bom. então, aqui temos a Camila Machado, que ela pergunta assim: o último estágio da evolução dos animais seria no macaco? Olha, aqui no nosso planeta, nos chamados primatas não humanos, né? Tanto, Camila, que você pode ver na Gênesis de Kardec, capítulo 11, no item 15 está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar pelo planeta. Né? E hoje, a biologia, a antropologia confirmam plenamente esse conceito que está na Gênesis de Kardec. Porque você pode pegar, por exemplo, aquele livro Sapiens, do Harari, do Yuval Harari, ele fala que as espécies humanas vieram de uma espécie de macaco, o Australopithecus afarensis. Se você pegar um curso online que se chama A Saga da Humanidade, do professor Walter Neves, aqui da USP, ele fala a mesma coisa. As várias espécies do gênero humano emergiram de uma espécie de macaco, o Australopithecus afarensis. Então,
Aqui no nosso planeta, a espécie com a qual a gente convive, ou tem conhecimento, é o macaco. Agora, se o golfinho fosse um animal terrestre, que a gente convivesse com ele, talvez o golfinho desbancasse o macaco. Porque ele é muito inteligente, ele tem um cérebro muito desenvolvido, ele entende o comportamento humano, sabe? Tem neurofisiologista que já afirmou que se o golfinho fosse um animal terrestre, ele poderia ser o nosso serviçal. Tal é a capacidade dele de interagir com os seres humanos. Então fica essa dúvida, né? Mas, por enquanto, é o macaco. E entre os macacos, os chamados hominoides, são os macacos sem cauda e que morfologicamente mais se têm características parecidas com o ser humano, né? Chimpanzé, orangotango, gorila. O siamanco também, que é um primo do chimpanzé, né? Então, Querida, temos perguntas aqui sobre reencarnação dos animais. Como se processa? A Ediana Paris pergunta como se processa. E a Fabiola, quanto tempo leva normalmente para ele voltar? E se ele pode olha, voltar no mesmo lar? Isso é um olha, fato Fabiola, interessante, aqui né? são várias perguntas numa só, né? Vamos começar de trás para frente. Olha, eu estou convencida que eles podem se voltar no lar, porque quando eu estava estudando esse assunto, eu teve um espírito que fiz muita pergunta para ele me respondeu muita coisa, Álvaro. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. E ele disse que quando os animais estão no aprendizado do amor, eles são reconduzidos ao mesmo grupo de animais ou ao mesmo grupo de pessoas. Então, tem vários casos sugestivos de reencarnação de animais que vieram para a mesma família, né? Agora, na obra espírita da codificação está dito assim, que o princípio que anima os animais, quando o corpo morre, ele é automaticamente utilizado por outros seres, pelos espíritos humanos, para animar outros seres. Então a gente fica com o conceito que os animais reencarnam prontamente. Mas eu falo no meu livro, quando eu trato do assunto, que a obra espírita está repleta de casos de animais que vivem um tempo na chamada erraticidade, né? Por exemplo, Chico Xavier, isso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Calda Schubert. Então, ela relata que o Chico tem uma carta que ele escreveu para Vantuil de Freitas, com a data lá certinha, contando que o cachorro dele, o Lorde, foi ficando doente e, ao morrer, ele viu o espírito do seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. E ele continua a carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, mostrando que o Lorde estava na erraticidade, né? E também, se você pegar, por exemplo, Missionários da Luz, capítulo 4, o mentor Alexandre desce com André Luiz para os planos umbralinos, acompanhado de cães. Ora, que cães será que são esses, né? A Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele fala que quando ele consegue trazer o chefe de falanges obsessoras nos trabalhos de doutrinação, eles vêm montados em animais. E eu perguntei diretamente para ele, uma vez que ele esteve aqui em São Paulo. Eu falei, qual é a natureza desses animais? Ele falou, eu não sei, mas são animais. Se são formas de pensamento, ou pelo espírito de animal, o espírito humano com formas animais, ele falou, Animalizado. são formas animais, são animais. Então, é uma questão que fica, né? Que a gente ainda precisa estudar. Não temos Agora, sobre o reencarne do animal na mesma casa, ou então da manutenção daquele animal na mesma casa, eu lembro que você, numa palestra, comentou um episódio que o Divaldo Franco tinha lhe falado. Ah, sim, Você foi. pode replicar que ele entrou na Agora, casa, né? Como no foi? encontro de Paulo, ele me conta mais um caso, aí eu ponho na outra edição do livro, né? Esse caso é assim, ele me contou que Chico Xavier, ele falou, ele me lembrei de um caso do Chico, eu vou te contar. Chico Xavier tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado. O Chico ficou muito pesaroso. Bom, passou um tempo, o Chico ia andando na rua
vinha um filhotinho de cachorro acompanhando ele. Emmanuel parou, o Chico falou, Chico, para, olha para trás, olha quem está te acompanhando. Ele olhou e falou, por quê? Ele falou, é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Aí o Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato do Divaldo, um brinquinho era a reencarnação do Dom Pedrito. Né? E o Então, Divaldo contou uma história também que ele entrou numa casa e tinha um labrador, eu acho, um pastor alemão, sim, e esse é não outro foi caso. desencarnado. Esse caso, logo que eu estava estudando o assunto, eu fui a Salvador e quando eu vou lá, eu telefono se o Divaldo está lá, eu vou lá fazer uma visitinha, alguma coisa. Aí eu fui lá, encontrei com ele e falei, Divaldo, eu sou veterinário, estou estudando, tá? Ele falou, isso, Ivene, até citou aquele poema, aquela citação poética de Leon Denis, né? A alma dorme no vegetal, agita-se É, no animal e desperta no homem, uma coisa desperta assim. no homem. Então ele me contou que uma vez ele foi a Campo Grande fazer uma conferência e hospedou-se na casa da presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, Dona Maria de Virges. E quando ele foi entrar na casa dela, no portão, um cachorro veio e pulou no peito dele, ele teve um gesto de recuo. E as pessoas estranharam e falaram, o que foi, Divaldo? Ele falou, foi o cachorro, mas tudo bem. Que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele falou, tem sim, esse pastor aí. Dona Maria de Virges, como ele me contou, foi às lágrimas e falou, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele faleceu já faz meses. Aí o Divaldo disse para mim, você está vendo, Ivênia? Era um cão espiritual. Né? Que Até legal. depois, quando eu editei a primeira edição, eu escrevi uma carta para ele, em 98, acho que nem tinha essa coisa de e-mail e tudo, pedindo licença para contar o caso. E eu tenho a carta dele me autorizando, né? Então eu pus esse relato logo na primeira edição do livro. Que Ah, legal, que cada coisa. maravilha. Doutora, temos algumas perguntas aqui, além. Vamos lá. É, a próxima é assim, da Carol. Da Carol, ela pergunta o seguinte. Vamos achar a Carol aqui. Aqui. Se os animais não espiam, como a gente começou e eu acabei de atrapalhando, eu acho, e não evoluímos nesse tópico. Se os animais não espiam, por que eles sofrem? Aí precisava de Olha, mais uma palestra, né? a primeira motivação que eu tive para estudar essa coisa dos animais foi É, essa pergunta, né? Eu chegava no veterinário, eu via animal com epilepsia, animal com câncer ósseo. Eu falei, meu Deus, por que os animais sofrem, né? Aí fui procurar, então é assim. Em Libertação, de André Luiz, no primeiro capítulo, André Luiz fala assim, existe o sofrimento renovador e o sofrimento aprendizado. Então, na sequência, ele fala que também para o ser humano, para todos os seres da natureza, inclusive para o ser humano, essa oportunidade de aprendizado nós chamamos de sofrimento. Né? E para o ser humano também, quando ele tem débitos do passado, a vida lhe coloca novamente em situações semelhantes para que ele tenha opção de um comportamento mais adequado. Né? Então, em tudo na natureza, o que nós chamamos de sofrimento é oportunidade de aprendizado. Né? Então, quando me acontece alguma coisa, né, assim, uma afecção, uma fratura, uma pancreatitezinha aí, né, que eu já tive 3, então eu pergunto, bom, o que será que a vida, que recado será que a vida está me dando? Né? O que eu tenho que aprender com isso? Espero que seja oportunidade de aprendizado e não expiação, né, Fábio? Olha a preocupação. é verdade. É assim, E né? eu acho que seguindo esse raciocínio, né, doutora, a eutanásia dos animais seria talvez um contraponto a essa possibilidade de evolução a partir do aprendizado Doha, né? Olha, Fábio, na veterinária a gente vê situações dramáticas, né? Dramáticas. Mas assim, tanto no NUVET, que é o núcleo que eu coordeno, tanto no NUVET São Paulo quanto no NUVET Brasil e tudo, a nossa postura é a favor da vida contra a eutanásia, né? Contra a eutanásia, contra aborto, contra tudo. A favor da vida. Então, às vezes, em um livro eu coloquei uma página de Emmanuel, que ele diz assim, o quanto te for possível, permanece no lar difícil,
o quanto estiver ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado. Então, eu coloquei no livro assim, parafraseando o Emmanuel, né? Em relação a esse problema da eutanásia, o quanto estiver no teu alcance, o quanto for possível, faça opção pela vida. Algumas pessoas até entenderam que com isso eu estava liberando a eutanásia, sabe? Até já vieram me contar de 2 palestrantes espíritas que falaram, a professora Ivênia é favorável à eutanásia, porque ela fala que o quanto for possível você faz opção pela vida, abrindo uma brecha para... Não é? Mas eu falo É isso a exatamente o responsabilidade de contrário, né? cada um. Não é? Claro. A gente, na nossa postura, conceitualmente, a gente é a favor da vida contra a eutanásia. Agora, nas situações que eu chamo de dramáticas, fica a critério de cada um saber o quanto aquilo está ao seu alcance, quanto lhe é possível, né? Por exemplo, Fábio, no fim da tarde, na veterinária, lá no pátio do ambulatório, tem cachorro cego, tem gato atropelado, tem animais em fase terminal de câncer ósseo, tem tudo qualquer coisa, né? Tanto que a faculdade faz eutanásia desses animais, porque é uma coisa assim intransponível. Sabe, eu cansei de trazer bicho para casa. Chegou uma hora eu falei, olha, não dá mais. Sabe, então, os meus animais que eu trouxe aqui, jamais eu fiz eutanásia, eu tratava até o final. Agora, os que ficaram lá na faculdade, infelizmente, foi uma decisão lá administrativa face ao problema que existe, que é Sim, incontornável. claro. Né? Não tem nem mãos e espaço, talvez, né? Não tem espaço, não tem nada. Agora, a gente, isso é uma questão bem, bem... Doutora, a senhora fica mais alguns minutinhos com a gente? Fico. Agora, só para completar isso, Fábio, hoje na veterinária tem uma especialidade emergente que é a dos cuidados paliativos, né? O Vinícius, que é um dos membros do NUVET, ele criou um instituto de cuidados paliativos, junto com outros colegas veterinários. Então, tem as opções, né? Fora o tratamento espiritual à distância, que alguns centros espíritas fazem, que também é válido, né? Então, a gente tem vários setores. Tudo bem, Fábio, vamos em frente. A gente vai fazer assim, eu vou encerrar, porque Tá senão bom. a gente vai perder o vídeo. Então, quando eu encerrar, eu vou encerrar e começar outro vídeo de novo. A senhora faz o mesmo procedimento, tá? Tá Pedir bom, para... tá bom, tá Entre bom. que eu lhe puxo. Só para a gente encerrar com mais algumas perguntas. Só lembrando que tem várias perguntas aqui que passam da caixa, ou seja, tem muitos caracteres. Vamos só tentar, tem uma grande da Camila Machado aqui, grande que eu não consigo ler, porque ela está cortada. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar e aí tem muitas pessoas assistindo a gente. Voltem e continuem fazendo as perguntas aqui para encerrar o nosso bate-papo iluminado com a doutora Ivene. Tá bom, pessoal. Prazer em estar com vocês hoje, viu? Vamos voltar agora mesmo, doutora. Tá bom.